Vamos começar a falar agora do empate, tá? Entre Bahia e Botafogo. A gente abre agora o nosso quadro do Bahia e antes de a bola começar a rolar, a gente vai trazer aqui algumas questões importantes, tá? Meu querido Ravel, vamos começar falando do futebol feminino, tá? Acho que é importante a gente fornecer o espaço que a modalidade precisa para crescer. Sempre que possível, nem sempre é por conta da nossa estrutura mesmo, da limitação da nossa estrutura, mas sempre possível a gente faz questão de trazer aqui informações sobre futebol feminino. E, pô, não vou me furtar de você, esse craque, trazer essa visão sobre o time do Bahia, que levou o primeiro gol no Campeonato Baiano, tá? Mas foi numa vitória por 19-1. Depois a gente conta a resenha dos bastidores, mas vamos falar sério, Ravel, desse atropelo aí do Bahia e da campanha do Bahia até aqui, companheiro, do futebol feminino. É isso aí, Celso. Agora, mais oficialmente, boa noite para você, boa noite para Pedrão aí que está nos trabalhos técnicos e também desde já desejando a ele sucesso nessa jornada que vai se iniciar. Boa noite para toda a nossa audiência, para quem está assistindo ao vivo e para quem vai ouvir depois aí, seja no YouTube ou no formato podcast. Agradecer desde já a audiência de todo mundo. E você tocou num ponto importante aí, Celso. A gente tem que, dentro das nossas possibilidades, né, dar visibilidade ao futebol feminino, né, que cada vez mais tem ocupado espaço, seja por questões mesmo de a CBF, as entidades que comandam o futebol têm tornado obrigatório, né, a implantação e o desenvolvimento do futebol, seja pelo próprio interesse do público, que a gente tem percebido também um aumento. E como a resposta disso, a gente tem começado a perceber alguns bons resultados. Aqui eu vou lembrar que 3 semanas atrás, Bahia e Sport, que são times da nossa região, conseguiram o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, eu acho que cabe a gente destacar. Eu cheguei a dizer aqui no outro programa que assim com certeza o futebol feminino tem um público específico que pode ser alcançado, seja por quem simpatiza com futebol, seja pela visibilidade da causa, seja pela questão do ticket, que normalmente é mais barato. Quando não é gratuito, o ingresso é mais barato, fazendo com que seja alcançado, né, por uma camada do torcedor que de repente não tem condições socioeconômicas de estar ali assistindo o seu time no futebol masculino. Então, assim, é muito importante a gente trazer aqui alguns elementos do futebol, do que costuma acontecer. E hoje, assim, simbólico, porque, como você disse, Celso, terceira partida do Bahia no Campeonato Baiano e, dessa vez, um placar bastante dilatado. 19-1 foi o placar contra a equipe da Jacuipense. O Bahia, que está no grupo 2 do Campeonato Baiano, chegou ao 42º gol marcado na competição em 3 partidas, 14 gols de média. Mas ontem, essa partida que foi disputada lá no estádio de Pituaçu, o Bahia venceu por 19-1, reafirmando a sua autoridade na competição, né? O Bahia que já vinha de outras 2 vitórias, 2 bons resultados. Dessa vez venceu com requinte de crueldade, mas como você falou, Celso, tem um detalhe curioso aí nessa partida para a gente tratar. Pois é, velho. Eu não vou nem pedir para mostrar esse gol, porque seria sacanagem. O Bahia faz 19 gols e a gente mostrar o gol do Jacuipense é sacanagem. Mas o que eu tava falando. Fiquei com vontade de ver, fiquei com vontade. Não, mas eu acho sacanagem, de verdade, com o time do Bahia. Eu vou só descrever aqui mais ou menos qual foi a minha curiosidade. Que eu falei, velho, pô, o que me chama atenção, para além da elasticidade do placar, que é o que chama atenção de imediato, é o fato de o Bahia ter levado um gol. Porque eu sempre fico curioso, nesses casos de atropelo, né? Como é que um time que tem uma superioridade física, técnica, tática, de fazer 19 gols no adversário, como é que ele toma um gol, né? E aí Um detalhe, Pedrão, Celso. O placar estava 17-0. Isso, exato. Tava 17-0 ainda. Mas o fato é que me chamou a atenção. E aí, Pedrão desenrolou aí o gol. Como eu falei, não vamos trazer, porque seria crueldade mesmo com o time do Bahia, que marcou 19, a gente mostrar o gol da Jacuipense. Mas realmente é um gol que é uma falha da goleira do Bahia. A primeira falha, obviamente, dela, né? O primeiro gol que ela leva. Também seria injusto com a goleira do Bahia também trazer essa imagem. Mas curioso é justamente isso, né? Tinha pensado em trazer, mas enquanto a gente foi abrindo aqui, a gente vai refletindo. Vai só trazer essa curiosidade aí para tu.
Tem outro aspecto que a gente vai tratar também, antes de a gente começar a falar do jogo, mas mais relacionado com o jogo, até porque uma das ações que a gente vai falar aconteceu na Arena Fonte Nova. Estou falando dessa campanha que o Bahia vem conduzindo, né, que é o Bahia Day. E aconteceu em 2 dias nesse fim de semana. No sábado, meu velho, em Manchester. Meu velho. No sábado foi em Manchester. Um dos motores, usar assim, motores a vapor da Revolução Industrial inglesa, de uma das revoluções industriais da Inglaterra aí, ou de algumas das revoluções industriais da Inglaterra, uma potência econômica global, e o Bahia marcando presença lá, fortalecendo a marca do clube. E nesse combo também, na Arena Fonte Nova, rolou a segunda parte aí desse evento, né, o Bahia Day. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento que o Bahia vive, né, e como o Bahia Day se encaixa nessa configuração. Muito importante, Celso. Por vários motivos aqui, eu vou destacar os principais, os motivos principais pelos quais o Bahia Day se apresenta assim como um evento que faz com que a gente possa tirar algumas conclusões a respeito da importância desse evento e da existência do próprio. A primeira é que, assim, o Bahia ele passa por um processo de mudança da sua estrutura, onde ele deixa de ser um clube associativo, majoritariamente, né? Entrega o controle do futebol, das ações, para um grupo estrangeiro que vem com a proposta de botar muito dinheiro, mas também de, obviamente, ter o retorno do seu investimento, e uma preocupação, acessoriamente a isso, do clube perder sua identidade, né? Isso aqui acho que é uma pauta que sempre foi trazida pelos grandes veículos de comunicação, e a própria torcida tinha uma preocupação a respeito disso. E eu acho que essa preocupação ela deve permanecer existindo, tá? Afinal de contas, à medida em que o tempo vai passando, algumas cláusulas contratuais vão sendo flexibilizadas e algumas outras coisas podem também ser postas em segundo plano à medida em que os resultados sejam alcançados. Mas a verdade é que nesses 2 primeiros anos de oficialização da transferência do futebol, né, para a sociedade anônima pertencente ao Grupo City, o Bahia tem feito, na verdade, esses eventos, né, que ficaram conhecidos como Bahia Day, para, na verdade, levar o nome do Bahia, a marca do Bahia, a identidade cultural do Bahia, da sua torcida, do seu estado, para fora. Ou seja, é um movimento até inverso ao que parte da crítica e do torcedor tinha preocupação de que acontecesse. Então, eu acho que cabe a gente ressaltar, né, como o Grupo City tem se preocupado em trazer, em apresentar para o mundo elementos identitários da cultura do Bahia e da Bahia para o seu torcedor, para o torcedor do grupo, para o torcedor do Manchester City, que é o principal clube da operação. Então, eu acho que foi bem bacana assim, você ter o evento como aconteceu. Profissionais da comunicação do Bahia saíram de Salvador para Manchester para organizar, para trazer esses elementos. A gente teve a participação de Carlinhos Brau também lá, interação entre os profissionais do Bahia com profissionais do Grupo City, com o elenco, acompanhamento também de uma partida do City. Então, acho que foi bem bacana a oportunidade de você difundir essa cultura do Bahia em terras inglesas. E hoje a gente teve a continuação e adaptação desse evento na Fonte Nova, né? A Fonte Nova que, na verdade, ela não é fechada 100%, né? Ferradura, né? O estádio não é fechado com arquibancada, você tem a ferradura, e ali na ponta da ferradura você tem, Celso, um espaço que comumente é utilizado para shows, para realização de eventos particulares, e hoje aquele espaço ele esteve ali aberto antes do início do jogo, para que o torcedor pudesse ter ali um momento de interação com o trailer, né, com o caminhão que vem rodando as cidades do interior, no outro projeto chamado A Bahia é Bahia. Essa um eu acho que tem sido sensacional, tá? Sensacional, sensacional. E assim, ter um momento ali de contato, então teve venda de materiais, camisa do clube, pipoca, algodão doce para criançada, enfim, foi muito legal. E é como eu falei, um desdobramento desse outro momento, Celso, desse outro movimento, Celso, que é muito importante porque ele tem o principal papel, que eu acho que é bacana pra caramba, que é interiorizar a marca do Bahia, né? Aproximar o Bahia, o clube do seu povo. E a gente tem percebido assim, não só na percepção de maneira mais subjetiva, como em números, o crescimento
da aproximação do Bahia com o seu povo. A gente tem um registro de que essas campanhas, Celso, que foram criadas, né, de interiorização do Bahia com caravanas, registrou um aumento de 600 sócios só no interior, né, fora outros movimentos, como pessoas que adquiriram camisas do clube, pessoas que ganharam camisas do clube e pessoas que trocaram camisas de times do eixo, né, por camisas do Bahia. Inclusive, hoje o Bahia fez uma ação muito bacana, que foi estender na ferradura da Fonte Nova um bandeirão que foi costurado a partir de pedaços de camisas de times do eixo, de outros times, né, que foram camisas que foram resgatadas nessa missão, né, trocadas. E aí o Bahia fez esse bandeirão com os dizeres "A Bahia é Bahia". Eu acho que foi um marco muito simbólico, porque a gente está falando de um Bahia que está não só expandindo a sua marca para fora, mas está também olhando para o seu povo aqui internamente. Eu acho que foi algo que sempre ouvimos falar, que o Bahia tinha necessidade de fazer, e tem feito, fazendo com que a gente possa ver um Bahia cada vez mais do povo. Eu acho que isso é muito bacana. Sem dúvida. Eu destaco o meu apreço aí por essa ação, especificamente a Bahia é Bahia. Pelo timing, né? E por enxergar como ela encaixa nesse momento que o Bahia vive, né? Porque, para além da resenha, e aí é resenha, o Bahia está vinculado ao grupo de futebol de maior sucesso, né? Colocar dessa forma, com essa configuração do planeta, com muita experiência, né, nessa gestão, e dando ao Bahia a importância que o Bahia tem dentro dessa operação, é natural que a gente entenda que o Bahia que a gente conheceu, ele mudou de patamar, não é que ele não existe mais, vai continuar existindo, né? É o Bahia. A sua torcida continua sendo a sua torcida, as suas lembranças e suas conquistas continuam sendo suas lembranças e suas conquistas, mas agora o Bahia alcança outro patamar. Ainda não teve os feitos, ainda não vieram as conquistas. A principal conquista é estar na Série A, se manter na Série A. Mas é inquestionável que o Bahia cresceu tecnicamente, que é um time mais qualificado, e que certamente, se continuar nesse passo, a tendência é de que em breve esteja brigando por coisas maiores, por coisas melhores. E nessa configuração, interiorizar sua marca, falar com o povo da Bahia, passa a ter outra dimensão, passa a ter outro tom. A gente sabe que é comum, vamos tratar aqui Bahia, Pernambuco, Ceará, mas principalmente nesse caso Bahia e Pernambuco, que historicamente ao longo dos últimos séculos aí sempre estiveram dentro da configuração da elite do futebol nacional. Esses times eles têm força principalmente nas capitais e nas regiões mais próximas às capitais. Mas a gente vê nas pesquisas, no mapa das pesquisas, que quando vai interiorizando, quando vai distanciando da capital, vai aumentando a influência dos clubes do eixo, né? Por várias questões que a gente vai entender desde o período das parabólicas, que talvez para uma boa parte da nossa audiência nem faça muito sentido a gente estar falando aqui, mas houve um momento em que a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha Netflix, a gente tinha que consumir as coisas que as outras pessoas apresentavam para a gente. E, eu posso dar só um spoiler, Celso? Desculpa te interromper. Eu posso dar só um spoiler. Só claro. disso como casa bem, um exemplo claro do que eu passei na minha vida. Em 2004, eu fui morar no Maranhão. Meus pais tomaram a decisão de morar no Maranhão e eu fui com eles. Eu tinha 12 anos em 2004. E o Bahia estava jogando a Série B. Inclusive, o Bahia fez uma excelente campanha na fase de pontos corridos da Série B. Depois acabou não conseguindo sustentar, foi eliminado em casa, inclusive, pelo Brasiliense no último jogo. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é o seguinte, Celso. Para acompanhar o Bahia na Série B de 2004, eu só tinha uma opção, que era assistir um quadro chamado Segunda na Terça. Dia de segunda-feira, o Globo Esporte fazia... Na dia de terça-feira, o Globo Esporte fazia um acompanhamento do que foi a rodada. Só que, normalmente,
o Bahia jogava na terça-feira à noite. Então eu só ficava sabendo quanto foi o jogo do Bahia na terça-feira da semana seguinte. Isso loucura, fazia né, com que eu pudesse, dentro dessa circunstância, me distanciar do meu time. Se eu não tivesse uma ligação tão forte, talvez eu fosse cooptado por alguma outra paixão. Então, os desafios que você tem geracionais para poder você manter acesso com o seu time, especialmente no interior, são dessa natureza, né? Exatamente, exatamente. E aí, para além de você ter dificuldade mesmo de acessar informações, você não vai ter a possibilidade de ir a tantos jogos quanto quem mora nas capitais tem, né? Quem mora nas cidades desses times tem. Acaba sendo uma relação um pouco mais distante e cabe a intromissão, né, de outras paixões, como o Ravel destacou, que são legítimas, óbvio que são legítimas. E o que a gente está falando aqui é que não é que mês que vem ou ano que vem, o cara que torcia para o Flamengo a vida inteira em Barreiras, né, ou em São Desidério, ou em Luiz Eduardo Magalhães, não é que esse cara... Eu posso falar mais, viu? Botirama, né? Ceabra, Itaberaba, tem história aí na Bahia. Mas não é que esse cara vai passar a torcer pro Bahia. Não é isso, não é isso. Mas talvez o filho dele, né, entenda que, pô, meu pai é Vasco, mas eu sou Bahia, velho. Eu sou Bahia, né? Eu sou daqui e eu me entendo como dessa terra, como dessa gente, e acho que ser Bahia faz parte da minha identidade. Então, acho que é nesse sentido que essa campanha A Bahia é Bahia é tão encantadora para mim. Eu realmente acho sensacional que o Bahia faça isso, né? Por ter o nome do estado, por ser o clube mais popular da região, né? E eu acho que é importante que ele protagonize uma campanha como essa e tem todo o meu apoio e minha torcida pelo sucesso aí, certo? Vamos agora começar a falar de bola rolando. E agora a gente vai começar a falar da 24ª rodada da Série A. E aí, Ravel, queria que você trouxesse para a gente a história, né? O que é que a gente vai analisar desse empate em 0-0 com o Botafogo na Fonte Nova, com tudo isso que a gente está falando, né? Com campanha, com aproximação com o torcedor, né? Com a tentativa do Bahia de se firmar na parte de cima da tabela, de ter sucesso, ter êxito na disputa por uma vaga na Libertadores, na qual o Bahia está inserido. Mas eu queria que você contasse como esse 0-0 se encaixa, tá? Dentro dessa história. Um jogo onde acredito que parte da torcida do Bahia tenha ficado com a sensação de que a vitória pode ter escapado pelos dedos, pela forma como o jogo terminou, com o Bahia pressionando ali em cima. Mas para outros torcedores do Bahia, talvez tenha ficado a sensação de pular uma fogueira, porque o Botafogo foi melhor durante a maior parte do segundo tempo, né? Então, acho que é importante a gente tentar se posicionar e encontrar o tamanho e o impacto desse 0-0, meu cara. Celso, eu acho que eu nunca mais tinha visto assim um duelo tão com cara de Série A quanto esse que foi hoje, assim. Falando de maneira bem aberta, eu acho que hoje se caracterizou bem como um jogo de Série A, um jogo onde duas equipes que estão ali disputando a elite do Campeonato Brasileiro mostram que tem qualidade e capacidade técnica para executar seu melhor futebol, mesmo diante das adversidades, das limitações do elenco, seja por suspensão ou por lesão, e as duas equipes tiveram isso hoje. O Botafogo, sobretudo, na sua equipe principal, o Bahia, majoritariamente ali nas suas opções de banco, mas mesmo assim, duas equipes que mostraram por que estão ali permeando o topo da tabela. O Botafogo, até o início desse jogo, era o líder do Brasileirão. O Bahia vem de uma retomada de desempenho, né, com resultados positivos em sequência, com 3 jogos sem sofrer gols, e hoje enfrentou o Botafogo assim, frente a frente, de igual para igual, mesmo sabendo que estava ali diante da equipe que talvez, e aqui a opinião vai ser muito particular, cada um vai ter sua visão,
cada um vai trazer seus pontos para fazer suas elucubrações para lá e para cá, mas hoje, para mim, assim, pessoalmente, o Botafogo ele pratica o melhor futebol no Brasil, porque ele é a união de uma série de características positivas, posse de bola, transição e velocidade, vigor físico, né? E o Bahia, que também, para mim, pratica um dos melhores desempenhos no Brasil, conseguiu utilizar estratégias para, em determinados momentos do jogo, merecer fazer o gol, né? Merecer vencer, embora tenha sido uma partida assim bastante disputada, e o placar, na minha avaliação, apesar do Bahia ter tido as chances mais claras, a gente também não está falando de nenhuma aberração, o placar do jogo ter sido um empate. Então, assim, sobretudo, Celso, uma grande partida na Fonte Nova hoje, um grande jogo, e um jogo que diz por que essas equipes estão ali em cima. Eu falava que o Botafogo teve alguns desfalques, e aí é importante ressaltá-los aqui, né? O Botafogo começou com seu sistema defensivo bastante mexido, porque não tinha o lateral direito, Matheus Ponte, tendo que jogar com o Tietchan improvisado, deslocou o seu zagueiro central Bastos para a quarta zaga, porque não tinha o zagueiro Alexander Barbosa, e o lateral esquerdo Cuiabano também não estava, fazendo com que Marçal tivesse que entrar. E aqui eu já entro nesse primeiro ponto, Celso, para demonstrar que mesmo com essas alterações, o Botafogo teve solidez defensiva. Então, eu destaco aqui inicialmente que esse elenco do Botafogo mostra porque que o time está aí disputando duas frentes, né? Brasileiro e Libertadores, estando muito bem em ambas, apesar de jogar com um jogador improvisado na lateral. O time não sofreu assim defensivamente, sobretudo no primeiro tempo. Quando sofreu no segundo, foi muito mais pelo ímpeto e qualidade do Bahia do que por ausência de qualidade técnica dessas peças. O primeiro tempo, ele começa muito disputado. O Bahia, na sua formação habitual, formação essa, Celso, que ainda não perdeu no campeonato. Toda vez que o Bahia começa com esses 11 iniciais, o Bahia tem um desempenho que culmina ou num empate ou num triunfo. Hoje, mais uma vez, o empate, mantendo essa invencibilidade. Foi a 12ª escalação repetida do Bahia. Aí o Bahia, mais uma vez, saiu pontuando do Campeonato Brasileiro com essa formação inicial, com bom desempenho, né? O primeiro tempo muito disputado de parte a parte, as equipes muito preocupadas em neutralizar a ação ofensiva do seu adversário, né? Disputando muita bola no meio campo, então o jogo chegou a ser um pouco truncado, finalizações no terço final da área de cada um foi uma raridade. O Bahia acabou tendo mais finalizações no primeiro tempo, sobretudo porque arriscou um pouquinho mais de fora da área. Jean Lucas teve uma chance aos 7 minutos, depois Cauli também, finalizações de fora da área, e a única finalização que aconteceu dentro da grande área foi num cruzamento da esquerda para a direita, onde Everaldo cabeceou, obrigando o John a fazer uma boa defesa. Pelo lado do Botafogo, foram muito mais também controle de posse, algumas estocadas, sobretudo pela direita, aproveitando a velocidade de Luiz Henrique, mas o Botafogo não conseguiu ter ali no primeiro tempo qualquer chance que deixasse assim a possibilidade da gente ver o time alvinegro sair à frente do placar, embora não tenha nenhuma das duas equipes assim tendo assim muito superior uma em relação à outra. O Bahia foi ligeiramente superior tanto nas posses quanto nas finalizações. Destaco ainda que o Botafogo veio num propósito de pilhar muito o Bahia, sobretudo tentando pressionar a arbitragem a fazer com que algum jogador do Bahia fosse expulso. E aí Jean Lucas entrou um pouco nessa pilha, viu, Celso? Assim, teve um lance, se não me engano, aos 37 do primeiro tempo, onde ele até chega a atingir o volante Marlon Freitas, que exagera ali na reação. Ele, na verdade, toma um tapa ali na altura do ombro, do pescoço, tenta simular, fazendo com que sugerir para a arbitragem, para o árbitro Ramon Abate-Abel, de que o tapa teria pegado no rosto, o que não aconteceu. E aí o árbitro somente penalizou ali com cartão amarelo, e o Bahia se manteve. Eu espero que essa cultura uma hora acabe, sabe? Esse mau hábito, ele acabe com o VAR. Porque vai ficando feio, né? Vai ficando feio para o próprio jogador, né? Você tem um instrumento ali que vai comprovar que aquilo que ele está tentando fazer, na verdade, é uma malandragem, né? Uma péssima conduta, como você falou, vai ficando feio para o jogador. Mas o jogador brasileiro parece que, de alguma maneira, ele não conseguiu captar isso, não. Tanto que ficou feio mesmo. E o Bahia demorou um pouquinho, mas entendeu essa postura, tanto que o Bahia tentou começar a utilizar essa própria estratégia contra o Botafogo. Aí foi o próprio Jean Lucas que começou ali a tentar forçar cartão e até conseguiu fazer com que a dupla de volante de Botafogo, Gregory e Marlon Freitas, fosse amarelada. No segundo tempo, Celso, o jogo tem duas nuances, duas faces completamente distintas.
E é por isso que eu digo aqui que talvez na cabeça do torcedor fique mais fixa a ideia de que o Bahia foi merecedor de ter saído ali do jogo de hoje com os 3 pontos, porque a etapa final, dos 30 até os 45 minutos, o Bahia mandou. O Bahia teve muitas oportunidades O claras. último terço Porém, do segundo tempo, né? exatamente. No último terço do segundo tempo, o Bahia não deveria ter feito só um, não. Porque o Bahia perdeu pelo menos 2 chances claríssimas de gol. Mas até chegar lá, Celso, o Bahia passou aperreio no jogo. No segundo Passou tempo, sufoco. o Botafogo voltou melhor. O Botafogo teve chances claras de fazer gols também, né? Aos 7 minutos, o Botafogo tem a primeira chance. O Botafogo colocou 2 bolas na trave. Uma primeira, numa finalização de longa distância de Marlon Freitas, onde Marcos Felipe toca na bola com os dedos e a bola bate no travessão. Se Marcos Felipe não tivesse feito essa intervenção milagrosa, a bola teria sido gol. E em seguida, Igor Jesus também tem uma chance, onde ele recebe um cruzamento, cabeceia a bola na trave e o Bahia por pouco não sai ali em desvantagem no placar. Depois dessas 2 finalizações, Celso, o Botafogo continuou em cima e obrigou o Marcos Felipe a fazer outras 2 grandes defesas. Uma de cabeça e uma outra, uma finalização rasteira também de Igor Jesus, onde ele consegue ter uma ação providencial. Hoje, Marcos Felipe, já dando spoiler aqui, foi o melhor do Bahia em campo. Então, até os 30 minutos, contrastando com esse sentimento do torcedor de que o Bahia deveria ter vencido o jogo, o Bahia conseguiu passar ileso no placar, muito por causa da atuação do arqueiro e quase que por um milagre também. Assim. Em determinado momento, ficou barato o 0-0 e acho também que o Rogério Ceni, não sei se por estratégia, mas ele acabou demorando um pouquinho de mudar, porque as substituições que ele fez fizeram com que o Bahia voltasse para o jogo. Então, coincidentemente, o Bahia volta a jogar melhor à medida em que Ratão e Lúcio Rodrigues são lançados no ataque. Naquele momento ali, a força ofensiva do Bahia já tinha decaído bastante. Então, quando esses jogadores entram, eles mexem completamente nessa capacidade do Bahia de jogar, de criar e voltar a protagonizar lances de perigo, como havia feito em determinados momentos do primeiro tempo. Só que aí o Bahia ele consegue ser mais superior ao Botafogo, dos 30 aos 45, do que o Botafogo havia sido em relação ao Bahia, compreende? O Bahia teve muitas chances de fazer gol. Sobretudo, as chances claras foram muito claras. Entendi. E aqui eu destaco que, aos 36 minutos, Santiago Arias cruza uma bola da direita, Lúcio Rodrigues tenta cabecear e não consegue, mas esse movimento, a tentativa de cabeceio que ele faz, engana o zagueiro, que está tentando cobri-lo, e Tassiano recebe em condições claras de fazer gol. E ele, infelizmente, finaliza mal. Eu quero destacar aqui que nesse lance, o goleiro John, que fez uma excelente partida, se Marcos Felipe foi o melhor do Bahia, o goleiro John foi o melhor do jogo, tá? Apesar de John ter feito uma grande defesa, aquela finalização poderia ter sido um pouco melhor. Finalização que poderia ter resultado no primeiro gol do Bahia e que a gente já viu o Tassiano fazer gols em lances muito semelhantes. Então eu destaco aqui que, embora a intervenção do goleiro botafoguense tenha sido boa, Tassiano poderia ter finalizado melhor essa bola. Então ficou aquele gosto amargo de que naquele momento o Bahia poderia ter feito o primeiro gol. E em seguida teve outras 2 chances claras, pelo menos. Uma com Jean Lucas, que recebe um passe de Lúcio Rodrigues, deixa o zagueiro no chão, acaba finalizando o rasteiro, mas aí o goleiro John também fez uma boa defesa. E a última já aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Santiago Arias recebe passe de Everton Ribeiro, finaliza com muita força, e aí, nesse caso, não tinha o que fazer, exceto torcer para que a bola entrasse, mas John, mais uma vez, interviu assim, milagrosamente evitando o gol. Ainda teve uma outra finalização de Lúcio Rodrigues, mas essa sem tanto perigo quanto as outras 3 que eu havia mencionado. Então, essa sensação, Celso, que o Bahia poderia ter saído hoje com um triunfo, ela vem sobretudo porque as chances do Bahia foram mais claras que as do Botafogo, e vem ali no final da partida, onde o Bahia tinha conseguido passar um momento complicado no jogo, passar ileso, sem sofrer gol. Foi a 4ª partida que o Bahia, em seguida, não sofre gols, saindo de um retrospecto recente negativo para entrar num novo recorte bastante favorável, mas ali, depois que conseguiu passar desse aperreio, não teve qualidade suficiente, não teve frieza, eu diria, Celso, para conseguir fazer o gol que colocaria o Bahia nos 3 pontos. No final das contas, não foi um resultado ruim, não foi um resultado não condizente assim, com o que foi o jogo. Foi um jogo muito bem disputado e de muita qualidade de ambas as equipes. Como eu disse, vale lembrar, o Botafogo estava ali no topo da tabela e o Bahia vinha de um recorte favorável.
mas ficou aquela sensação de que poderia um pouquinho mais, poderia o Bahia ter saído hoje com o triunfo, sobretudo com aquela chance de Tassiano que eu destaquei aqui, porque a gente já viu ele fazer muitos gols, é o artilheiro do Bahia no campeonato junto com o Everaldo. Então ficou aquela sensação, aquele gostinho amargo de que se o pé tivesse um pouquinho mais na forma, o Bahia teria saído desse jogo com um triunfo, mas de um modo geral, mais uma boa exibição do Tricolor, Celso. Ravel, é um daqueles casos em que faltou o capricho, faltou o detalhe, ou é algo mais? Porque a gente está falando de um jogo em que, apesar, como você mesmo destacou comigo ali nos bastidores, de o gramado da Arena Fonte Nova seguir sendo um problema, né? O Bahia não conseguiu ser superior em casa no primeiro tempo, né? Conseguiu ser melhor ali no começo do segundo tempo, né? Conseguiu ser melhor ali no fim do segundo tempo, mas tomou sufoco do Botafogo nos 2 primeiros terços da etapa final. Então, eu queria entender se é um desses casos, né, de que faltou o detalhe, ou se, mesmo desfalcado, né, o Botafogo segue sendo um time realmente num patamar acima do que o Bahia se encontra nesse momento. Queria tentar entender um pouco melhor o que é que faltou para o triunfo vir. Acho que tá mais para a última opção, Celso. O Botafogo ele tá numa prateleira que o Bahia ainda não está, tá? O Bahia ainda sente falta de peças que, quando não estão à disposição, possam trazer ao Bahia uma nova forma de jogar, um respiro, uma qualidade, né? Substituir jogadores que eventualmente não estejam numa boa jornada. Hoje, por exemplo, o Tassiano não foi só o gol perdido, tá? Ele não teve uma boa atuação. O que acontece, né? No jogo passado foi ele o responsável pelos gols do triunfo tricolor, mas hoje ele não teve bem, e se o Bahia tivesse hoje, Celso, Biel ou Ademir à disposição, certamente esses atletas teriam sido lançados. Então, o Bahia esbarrou numa limitação, eu diria, técnica em partes, mas sobretudo numa limitação de elenco, tá? Onde uma ausência no Bahia é muito mais sentida do que uma ausência no Botafogo. A gente está vindo, por exemplo, com Santiago Arias aí, uma sequência de jogos, atuando todos bem, mas se num momento ele sentir uma lesão, ou se tiver numa baixa jornada, você não tem Gilberto, que está lesionado já há algum tempo, e a gente sabe que Cici é um jogador que não acompanha o mesmo nível. Então, só para dar um dos exemplos onde o Bahia tem sentido a ausência de um elenco já curto, já limitado. Exatamente. Então você acaba sofrendo muito mais. Então eu não diria que foi nenhum outro aspecto que não fosse necessariamente essas limitações, e você chega em determinado momento onde você vai bater num teto, onde você vai ter do outro lado um adversário que seja mais qualificado, falando aqui de maneira bem, bem franca. Mas, assim, o que a gente pode analisar de copo meio cheio disso é ter a certeza que o futebol que o Bahia praticou hoje, ele vence tranquilamente aí a maior parte dos adversários que ele enfrenta nesse Campeonato Brasileiro, porque o Bahia jogou hoje futebol de G4, futebol de G6, ou seja, elementos ali, desempenho da faixa de tabela que ele de fato está concorrendo nesse momento. Perfeito, perfeito, meu caro. Bom, dessa forma a gente vai fechar aqui a primeira parte da análise do Bahia e vai trazer o nosso glorioso campinho, tá? Inclusive, Alexandro Marques, que está aqui bem ativo no nosso chat, sempre de forma muito educada, está destacando que ele discorda um pouco de você aí do melhor em campo, né? Ele não acha que foi o Marcos Felipe, né? Ele acha que foi o Juba ou o Gabriel Xavier. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de discorrer um pouco mais. Pronto, tá cheia aqui a mensagem de Alexandre. Mas agora a gente vai poder trazer essa análise completa com o nosso campinho, tá? Daqui a pouco a gente já ganha a companhia do nosso querido Thiago Minhoca, porque na sequência dessa nossa análise do Bahia, vamos com a análise da vitória do Fortaleza, que colocou o Fortaleza na liderança da Série A, depois da 24ª rodada. Vamos, portanto, meu caro Ravel, distribuir os nossos conceitos entre os jogadores do Bahia nesse empate em 0-0 com o Botafogo, começando
pelo goleiro Marcos Felipe, que, como você já destacou, na sua opinião, foi o melhor em campo. Então, queria, mais do que saber qual é o conceito que você vai dar aí para Marcos Felipe, saber um pouco mais da sua leitura sobre a performance do goleiro tricolor. Perfeito. Um abraço aí para o Alexandre. Dizer que, assim, eu acho que os outros jogadores que ele mencionou aí já vou dando spoiler também, que eles estão na minha avaliação positiva. Só coloco aqui Marcos Felipe acima, porque, como eu disse, ele foi determinante para que o Bahia se mantivesse no jogo a ponto de se aproximar do resultado positivo. O Bahia esteve mais perto inicialmente de tomar o gol, cronologicamente falando, do que ter a oportunidade de sair à frente no placar. Então, as intervenções que Marcos Felipe teve no jogo de hoje foram providenciais para que o Bahia continuasse jogando o jogo e participando ali de maneira ativa no sentido de buscar abrir o placar. A gente não pode desprezar a história. O contexto pesa. E nesse contexto, nesse roteiro, Marcos Felipe teve ali 3 intervenções absolutamente providenciais para que o Bahia se mantivesse no jogo. Então, para ele vai um verde bem verde, assim. Eu acho que até o único jogador que teve uma atuação de muito bem, mas alguns outros jogadores funcionaram bem hoje também. Eu destaco que, assim, poucos jogadores estiveram abaixo, o Marcos Felipe teve um nível acima, mas coletivamente o Bahia teve uma boa atuação hoje. Perfeito. Então agora vamos para a linha defensiva com Santiago Arias, Xavier, Canu, Luciano Juba. Vamos lá. Santi Arias teve uma atuação bacana, gostei da atuação dele, assim, especialmente sob o ponto de vista ofensivo. Contribuiu muito, como eu disse, teve essa chance aos 45 minutos do segundo tempo, mas assim, um jogador, um lateral que a gente tem o privilégio de ver jogar assim, porque sempre foi uma posição bastante problemática no Bahia, né? E ele vem brindando a torcida com grandes atuações, já com bastante frequência. Toda vez que ele tá fora, a ausência é bastante sentida. Para ele hoje vai um verde musgo aí, jogou bem, gostei da atuação dele. Gabriel Xavier também vai nessa linha do jogou bem, tá? Destaco, entretanto, que ele oscilou um pouquinho na partida. No segundo tempo, quando o Bahia foi mais ameaçado, ele foi providencial. Teve algumas intervenções assim muito importantes. Eu destaco aqui pelo menos dois bloqueios, um onde ele se lança em cima da bola e o segundo onde ele consegue bloquear um passe que seria determinante ali. De repente, o atacante do Botafogo conseguiria entrar de cara para o goleiro Marcos Felipe e ele conseguiu intervir ali no último momento. Então, sobretudo no segundo tempo, onde o Bahia foi mais pressionado, achei que Gabriel Xavier foi bacana hoje. Agora, no primeiro tempo, ele deu uma leve oscilada, errou alguns passes, pareceu um pouco nervoso, especialmente porque, Celso, no primeiro tempo, nos primeiros minutos ali, o Botafogo subiu muito a sua linha de marcação, pressionando, deixando o Bahia desconfortável, e nesse momento, onde Gabriel teve que fazer algumas ações de transição com a bola, ele pareceu hesitar um pouco. Mas no cômputo geral, ele teve uma boa atuação e eu destaco as intervenções defensivas dele no segundo tempo, onde o Bahia foi bastante pressionado. Canu teve um pouquinho abaixo, não teve nenhuma falha, nem nada desse tipo, mas foi um pouquinho mais discreto no jogo de hoje. Para ele iria um razoável, só por uma questão de proporcionalidade mesmo das ações aí com a bola, mas também manteve um nível de atuação ali que deu um equilíbrio para o sistema defensivo do Bahia. Só como ele interviu menos, a gente iria com razoável para ele. Já Juba, eu vou de jogou bem, tá? Juba teve uma atuação bacana, contribuiu muito, foi bastante pressionado ali, né? Teve que a missão, o papel de marcar Luiz Henrique, que embora não tenha feito uma grande partida hoje, a gente sabe que vive grande fase, é um atacante bastante insinuante, que tem velocidade e vigor físico, mas foi neutralizado por Juba. Então eu acho que, principalmente no aspecto defensivo, o Juba esteve bem hoje, ainda finalizou ali uma cobrança de falta, que acabou não tendo muito perigo, mas eu gostei da atuação do lateral esquerdo tricolor hoje, Celso. Veja, se Juba conseguir de fato se consolidar como ele está se consolidando, talvez até já esteja consolidado, na lateral esquerda, nessa função aí, eu acho que ele realmente a gente vai assistir uma nova evolução aí de Juba, né? Porque Juba, quando estoura ali no Sport, quando ele vai chamar a atenção do Brasil, mais especificamente do Bahia, é exercendo aquela função do cara do penúltimo ou do último toque, né? Um cara que construía muita jogada na fase mais aguda do ataque do Sport.
e mostrava algumas dificuldades justamente do ponto de vista da solidez defensiva, né? Com o Ceni, ele tem atuado, principalmente depois que se estabeleceu ali, chegou ainda, beliscou alguma coisa ali na ponta, mas tá com solidez defensiva agora. E se ele conseguir manter essa solidez, manter as atuações como a que ele teve hoje contra o Botafogo, isso aí vai ser uma conquista gigantesca para o Bahia e para a Juba também, tá? Então, feliz aí que ele tenha conseguido atuar mais uma vez bem na lateral esquerda, meu cara. Com Vamos certeza, seguir. Celso. Inclusive, assim, são características que, como você mesmo disse aí, e acho que tem bastante propriedade de falar, porque a gente acompanha o crescimento da carreira do jogador e, sobretudo, o que foi o desempenho dele no esporte. A gente sempre se acostumou a ver um Luciano Juba extremamente qualificado da segunda linha ali em diante, né? Às vezes jogando como meia aberto, às vezes jogando como ponta. A melhor temporada que eu vi, inclusive, Juba jogar foi ele combinando com o Jorginho ali na meia do esporte, né? Em determinados momentos também jogando pela ponta com Wagner Love fazendo a frente ofensiva. No Bahia, ele tem demonstrado muito mais características defensivas, né? Tem uma pessoa aqui no chat falando aqui uma coisa que é importante, é o próprio Alexandre, dizendo que, assim, Luiz Henrique não jogou bem nenhuma partida contra o Bahia, e em todas ele teve Juba como marcador. Olha que curioso, né? A gente tem aqui um jogador que está demonstrando uma nova valência, uma nova característica, e está executando com louvor. A ponto, Celso, de toda vez que Iago Borducci, que foi contratado para a posição, ser lançado em campo, e hoje mais uma vez, Iago tem entrado na segunda linha, preservando o Juba no sistema defensivo. Ou seja, Rogério Ceni já tem em mente que hoje a principal opção para dar resguardo ao sistema defensivo, para dar segurança à linha de defesa do Bahia, é Luciano Juba e não mais Iago, com a dúvida que a gente tinha aqui durante o tempo. E vou pontuar aqui, tá? Porque, às vezes, o cara não acompanha tanto o nosso trabalho, né? Mas eu estou bem ciente, tá? Que Luciano Juba, ele sobe profissional como lateral esquerdo, né? Durante a maior parte da carreira dele, da recente carreira, da curta carreira dele até aqui, né? Um cara muito novo, mas sempre foi lateral esquerdo na base, né? Subiu como lateral esquerdo, começou a despontar como lateral esquerdo, só que ele estoura quando ele passa a pisar mais na área, quando ele passa a chegar mais na linha de fundo, e estoura de tal forma que ele deixa de ser lateral esquerdo no Exatamente. esporte, passa a atuar justamente nesses setores mais avançados do lado esquerdo do campo, seja na meia ou na ponta, que é quando ele vai para o Bahia. Por isso que eu estou destacando que ele se consolidar na lateral esquerda vai ser importante, né? Porque Perfeito. a disputa ali na ponta é mais cruel para ele, é mais difícil, né? E apesar de ser esse jogador talentoso que eu estou falando aqui, ele não vai bater ali com quem é originalmente ali um ponta, ainda mais no Bahia, nesse Bahia, né? No Bahia que ele chegou, né? E, inclusive, despertou curiosidade pelo craque que é, né? Mas acho que para a avaliação ele... do Bahia, Celso, está nessa linha do que a gente está falando aqui, do que você está falando sobretudo. Porque assim que Juba chegou, a gente teve vários momentos onde Rezende foi improvisado, onde Cicinho jogou improvisado na lateral esquerda. Ou seja, na avaliação do Bahia, do futebol do Bahia, Juba não seria esse lateral. Eu acho que tem sido uma feliz descoberta e um trabalho muito grande de Rogério Ceni, há de se destacar, de ver o atleta, e também mérito do atleta, né, de conseguir desenvolver uma consciência que até então a gente não tinha identificado essas qualidades no jogador, apesar de ser um lateral de formação. Muito bem. Vou só ler mais uma mensagem aqui de Alexandro, antes de a gente seguir em frente, dele dizendo que Ceni menciona que não gosta de usar pontas quando ele não tem um 9 de referência. E desde a saída de Estupiñán, ele deve prender ainda mais Juba na lateral esquerda. Então, estamos todos na mesma sintonia aqui. Vamos agora analisar o meio-campo tricolor, com Caio Alexandre, Jean Lucas, depois a gente segue com Everton Ribeiro e Cauli. Perfeito. Caio Alexandre eu iria de razoável, tá? Eu achei que teve uma atuação discreta. Caio Alexandre é o principal jogador, apesar do meio-campo do Bahia ser muito criativo, ele é o principal jogador responsável pelo ritmo desse time. O jogador que consegue verticalizar algumas jogadas, que consegue fazer um passe em projeção, achar esses jogadores de lado de campo, né, que embora não sejam velocistas, mas Everaldo e Tassiano são jogadores que
que jogam pelo lado do campo do Bahia e normalmente são acionados por passe rompendo linhas do próprio Caio Alexandre. Hoje ele não conseguiu fazer isso, teve uma atuação discreta, não comprometeu, a bem da verdade, mas não conseguiu, Celso, demonstrar a sua principal característica, que é fazer o Bahia transitar com posse e encontrar aquele passe que rompe as linhas de defesa do adversário. Então, para ele, eu iria de razoável. Perfeito. Jean Lucas? Jean Lucas um pouco abaixo, tá? Aqui vai um dos poucos jogou mal de hoje, vai para Jean Lucas. Eu não gostei da atuação dele, né? Falando sobre jogo mesmo, sobre desempenho. Acho que ele teve abaixo, um pouco desligado, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, ele apresenta uma leve melhora. Até como eu disse, tem uma chance de fazer o gol, mas acaba finalizando mal. Mas eu não gostei da atuação dele, esteve um pouco abaixo. E também destaco a ausência de controle emocional, porque se a gente estivesse falando de um árbitro mais rigoroso, Celso, nesse lance que eu mencionei aqui, embora não tenha sido uma agressão de fato, mas um árbitro poderia ter feito aquilo ali, poderia ter transformado aquilo ali numa expulsão, e aí você jogar 60, 70 minutos com um jogador a menos, com um time puramente físico, né, como esse do Botafogo, que é um time muito forte, além de qualificado tecnicamente, é um time muito forte fisicamente, comprometeria completamente o desempenho do time, né? Até a postura do time. O Bahia não teria saído para jogar tanto quanto jogou se jogasse no 11 contra 10. Então, não gostei da atuação e não gostei dessa postura dele nesse momento do jogo. Então, para ele, ficaria um jogou mal. Perfeito. Mais para frente, a gente vai ter Everton Ribeiro e Cauli. Jogadores que a gente sempre tem uma expectativa alta, né? Isso. Dupla de armadores do Bahia, responsáveis aí por fazerem as jogadas pensantes do time, né? Então a gente sempre deposita muita expectativa e, por consequência, acaba elevando também o sarrafo, a crítica e o nível de exigência, né, de expectativa que a gente tem em relação ao desempenho dos atletas. Hoje, Everton Ribeiro eu iria de jogou bem, porque eu acho que ele teve ali momentos onde ele conseguiu contribuir para destravar o time, para criar jogadas, demonstrou vigor físico, né? A gente está falando de um atleta que já está aí na fase final da sua carreira, 35 anos, mas que tem conseguido contribuir muito para essa proposta de jogo coletivo do Bahia, do controle pela posse, e ainda ser o principal criador de jogadas de perigo, tendo em vista que Cauli não tem conseguido manter, né, o bom desempenho que a gente já viu em outros momentos com a camisa tricolor. Então Everton Ribeiro tem conseguido assumir esse protagonismo que se espera dele de fato, afinal de contas ele tem qualidade. Ele quem consegue, inclusive, dar o passe para a área, Celso, nessa finalização aos 45 do segundo tempo, um bom passe. E participou de vários outros momentos também, onde o Bahia conseguiu criar boas jogadas. Já Cauli esteve ligeiramente abaixo, tá? Não conseguiu manter o desempenho que ele até conseguiu fazer no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo de Cauli foi um primeiro tempo bom, que o credenciaria aqui aonde jogou bem. Mas no segundo tempo ele acabou sentindo um pouco, parece que decaiu um pouco fisicamente, fiquei com a impressão de que ele acabou sendo menos participativo no jogo, talvez pela parte física ou mesmo por não ter conseguido encontrar espaço para jogar entre as linhas do Botafogo, que o marcaram muito bem hoje. O primeiro tempo dele foi legal, o segundo tempo eu não gostei tanto, fazendo a média aí, eu iria de razoável, mas destaco que ele vem apresentando alguma evolução aí. Cauli ficou marcado por ter meses iniciais nesse Campeonato Brasileiro, Celso, de atuações bem abaixo. Já agora, mais recentemente, ele vem num recorte apresentando uma ligeira evolução, uma ligeira melhora. Hoje não conseguiu manter o padrão que ele vinha tendo nas partidas anteriores contra Botafogo e Vitória, onde ele teve uma atuação melhor do que a de hoje, mas ele quis bastante o jogo, mostrou-se incomodado, passou a rotacionar ali o jogo, sobretudo fazendo, às vezes, até uma linha de 3 com Caio Alexandre e Jean Lucas, fazendo com que Tassiano, Everaldo e Everton Ribeiro tivessem mais espaço para subir. Então, destaco a vontade dele, embora com pouca inspiração. Certo, certo. Vamos agora falar do ataque. Minha internet deu uma oscilada agora, mas eu consegui ouvir o finzinho da análise de Ravel sobre Cauli. E aí a gente passa para o setor ofensivo. Agora vamos falar de Everaldo e de Tassiano. Bom, Tassiano e Everaldo hoje não conseguiram contribuir tanto para que o Bahia mantivesse um bom desempenho, não. Tassiano foi
um pouco mais prejudicial ao time, porque acabou perdendo pelo menos ali 2 chances claras, uma ainda mais clara, né, onde ele poderia ter finalizado melhor esse lance, embora, como eu disse, o goleiro John tenha feito uma grande defesa, mas ali ele poderia ter finalizado de uma maneira um pouco mais inapelável, né? Aquela bola que, se fosse batida mais no canto ou batida com um pouco mais de altura, a gente certamente estaria falando de um Bahia 1-0 agora e não do 0-0 que foi. E além disso, eu achei ele, assim, sobretudo no primeiro tempo, muito apagado. Eu tinha muita expectativa hoje, Celso, em relação ao desempenho de Tassiano, porque quando o Botafogo soltou a escalação, e eu já tinha expectativa de que alguém fosse improvisado na lateral direita, de que Tassiano hoje tivesse espaço para poder atacar, né, que ele pudesse ter mais ações ofensivas mesmo com a bola. Afinal de contas, um jogador improvisado, está ali fora da sua posição, sempre tende a ceder mais espaços. E eu tinha a expectativa de que Tassiano pudesse aproveitar, se apresentar mais para o jogo, atacar esses espaços. O Botafogo ainda teve ali a estratégia de lançar o Lucas Alter para a zaga central, fazendo com que o lado direito de sua defesa ficasse muito exposto, tendo em vista que esse zagueiro ele é reserva, e ele é reserva porque de fato ele está um nível técnico abaixo dos titulares. E eu fiquei com muita expectativa. Quando a escalação do Bahia saiu, e já esperava que fosse esse time, e a do Botafogo, evidenciando que esse lado direito estaria mais exposto, o lado direito de sua defesa, eu criei muita expectativa de hoje ver mais uma boa atuação de Tassiano, o que acabou não acontecendo na prática, culminando inclusive com essa perda desse gol, assim, que infelizmente imperdível, e ele acabou não convertendo. Para ele, iria de jogo ou mal. Já para Everaldo, eu achei ele discreto, não comprometeu, mas também não conseguiu dar sequência a boas jogadas do Bahia. Inclusive, o ataque do Bahia melhora quando essa dupla de jogadores é substituída, né? A entrada de Rafael Ratão e de Lúcio Rodrigues ali deu uma qualidade maior para o sistema ofensivo do Bahia. Então, para Everaldo, eu iria de razoável, quase que pendendo para um jogo mal, tá? Hoje eu acho que ele teve uma atuação apagada, mas mantendo o critério também de como ele acabou sendo menos danoso ao time do que foi Jean Lucas e Tassiano, para ele eu iria de razoável. Certo. Vamos agora com os jogadores que Rogério Ceni acionou ao longo da partida. Comece com Rezende e pode seguir em frente, meu caro Ravel. Perfeito. Rezende teve uma atuação discreta, tá? Ele, voltando de lesão, achei que ele conseguiu dar uma proteção maior ali ao sistema defensivo do Bahia pelas suas características, liberando o Lúcio Rodrigues e Ratão para serem mais propositivos no ataque. Eu iria de razoável para ele, embora ele não tenha tido tantas ações com a bola, não. Eu destaco mais a proteção que ele trouxe ao sistema defensivo. Iago teve também pouco tempo para jogar, entrou na segunda linha, mais com o objetivo de resguardar o lado esquerdo da defesa do Bahia. Para ele eu iria também de razoável. E Lúcio Rodrigues e Ratão, esses sim, tiveram boas atuações. Ratão ainda mais, vou destacar mais a atuação dele, Celso, porque até comecei a ver aqui nas redes sociais um clamor para que Ratão tenha mais minutos em campo, até ser lançado como titular, o que eu também já acho um pouquinho exagerado, mas eu acho que ele poderia ter entrado no jogo um pouco antes hoje, tá? Ele entrou bem, quis bastante o jogo, o ataque do Bahia melhorou muito quando ele entrou, Lúcio Rodrigues também teve contribuição, mas a de Ratão foi até em maior proporção, porque ele conseguiu criar boas jogadas e participar dessas ações ofensivas que quase culminam no gol tricolor. Então, para Ratão e para Lúcio Rodrigues, eu iria de jogou bem, sendo que Ratão teve uma atuação ligeiramente superior. O uruguaio, ele conseguiu também criar boas jogadas, dar o passe para Jean Lucas, que ele acaba não conseguindo aproveitar, fazer a finalização ali que o goleiro do Botafogo defendeu, mas essa dupla de atacantes do Bahia aí conseguiu agregar e melhorar o nível ofensivo do time. Nesse recorte que o Bahia foi superior no segundo tempo, Celso, coincide com a entrada dos dois atletas em campo. Perfeito. Vamos agora analisar a performance do time através do trabalho de Rogério Ceni. É meio que isso que a gente faz às vezes, mas se você quiser também dar o seu conceito aí ao técnico Rogério Ceni individualmente, fica à vontade. Perfeito. Celso, Rogério ele vai ganhar um jogo bem porque o time jogou bem. O Bahia teve uma boa apresentação sob o ponto de vista coletivo, equilibrada. Embora você tenha tido aí dois atletas que destoaram um pouquinho para baixo, né, oscilaram negativamente,
No coletivo, o Bahia teve algumas atuações aí ligeiramente destacadas e outras que foram além da média. E eu acho que isso é fruto de um treinador conseguir aprimorar o desempenho das suas peças, resgatar o bom futebol de alguns atletas que não vinham tão bem, desenvolver características em outros, como a gente falou aqui de Juba já na análise. Então, eu iria de jogou bem para ele por isso, fazendo, entretanto, a ressalva, Celso, de que hoje eu acho que ele demorou a mexer no time, tá? Enquanto a gente via ali o Bahia ser dominado pelo Botafogo nos 2 primeiros terços do segundo tempo, Rogério assistia sem parecer ter muita convicção do que fazer para fazer o time melhorar dentro do jogo. Né? Parecia que ele não tinha certeza de que tipo de substituição ele deveria fazer para fazer com que o time jogasse melhor. Não sei se pelo fato de Rezende ter ali uma minutagem menor à disposição para ele, e com isso ele segurou mais a substituição, uma vez que o lançamento desses atacantes, né, Lúcio e Ratão, eles são jogadores que têm menos características defensivas do que os atletas titulares da posição. Então não sei se o Rogério segurou por isso, para poder casar a substituição com a entrada de Rezende, mas o fato é que ele hesitou um pouco, e essa hesitação fez com que o Bahia sofresse mais do que poderia sofrer e de repente tivesse até menos tempo, Celso, para poder criar jogadas ofensivas que melhorasse o desempenho do ataque do time. Ficou aquela sensação, como eu disse aqui, em relação ao resultado, de que se o Bahia tivesse mais 10 minutos, o Bahia poderia ter saído com triunfo hoje. Porque o jogo acaba com o Bahia tendo ações ofensivas claras, chances claras de fazer o gol. E ficou aquela impressão de que demorou um pouquinho, tá? As substituições, e que o jogo acaba num momento onde o Bahia era superior em termos de volume e de oportunidades criadas. Ou seja, se o Bahia tivesse começado a dominar com 20 e não com 30, talvez o Bahia tivesse chegado ao gol, ou mais capacidade de gerenciar o resultado, ou criado ainda mais chances ao ponto de alguma delas se transformar em bola na rede. Então, faltou um pouquinho esse senso de urgência de Rogério para melhorar o time. Muito bem, Ravel Pinheiro. Fica aí, então, o print, tá, do nosso campinho para a gente eternizar a nossa análise do empate entre Bahia e Botafogo.